Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa lição bíblica da faixa etária de adultos, de número 10. Hoje estaremos estudando um assunto muito importante para as nossas vidas, onde estaremos falando sobre a renovação cotidiana do homem interior. Sabemos que somos seres constituídos por três partes muito importantes: corpo, alma e espírito, e que o nosso ser interior, nossa alma, nosso espírito, precisam estar renovados dia após dia para poder termos condições e força de prosseguir na jornada. Mas sabendo Deus a nossa necessidade, não somente física, como também espiritual, Ele já proveu meios muito eficazes através dos quais nós somos, sim, edificados nele. Nós temos um texto inicial em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 16, que nos fala o seguinte, a palavra de Deus: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, aqui faz referência ao corpo físico, que a cada dia vai se corrompendo, a cada dia vai envelhecendo, vai perdendo as suas capacidades. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Verdade prática. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades da vida. 2 Coríntios 4, verso 11 ao 18, é a nossa leitura bíblica em sala de aula. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, para que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Tudo que a gente vê passa, é passageiro, é finito. Porém, o que nós não vemos, e aqui Paulo faz referência às promessas de Deus, às coisas de Deus que Ele tem para nós, são eternas. Quer dizer, elas não sofrem desgaste com o tempo, nem tampouco pode surgir alguém para roubar estas grandes bênçãos. Então, como que o nosso interior se renova? Começa a partir dessas promessas, Mas no decorrer da lição, a gente vai estar vendo isso com mais detalhes. Os objetivos da nossa lição, vamos estar refletindo sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos e despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Isso é muito importante. Porque se estivermos bem fisicamente, mas espiritualmente estivermos mal, então nada estará bem. Vamos ao comentário e à introdução. As adversidades externas são uma incontestável realidade. Vamos conferir isto em Romanos 8, verso 22. Está escrito o seguinte no verso 22, olha só. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então veja que há um sofrimento em toda a criação. Louvado seja Deus. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam
a renovação espiritual no interior de sua vida. É o Espírito de Deus que renova o nosso interior. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. Quer dizer, enquanto estivermos existindo como pessoas humanas, naturais, como pessoas normais, digamos, antes da transformação, a gente vai estar sujeito a enfrentar as adversidades da vida. Segundo Coríntios 5, verso 2, vai nos falar o seguinte: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Então veja que, enquanto estivermos vivos, desejamos habitar com o Senhor, se revestir de um corpo de glória, porque enquanto estivermos nesse corpo vulnerável, estamos gemendo por causa das situações que nos acometem. Então, nesta lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. Estamos em um conflito tremendo. A finalidade é mostrar que o crente, ele espiritualmente renovado, pode resistir a qualquer ataque das trevas. Por isso, cuidado que o crente precisa ter em se manter renovado. E por isso que Paulo alerta os cristãos de Éfeso, no capítulo 5, verso 28, dizendo para eles não se embriagarem com vinho, mas se encherem do Espírito Santo. Por isso que ele diz também, através da palavra, de que é necessário o cristão se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para poder, após fazer tudo, ficar firme. Primeiro tópico, o sofrimento exterior, a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Ainda podemos ler menções do apóstolo a situações como prisões, açoites, apedrejamento, perseguições. São as coisas que Paulo ia enfrentando: fadiga, fome, sede, frio e nudez. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras. Ele diz o seguinte: e também todos os que piamente, quer dizer, dedicadamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Por isso, o texto bíblico diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro. Isso é uma declaração de que somos feitos do pó. Ou seja, somos mortais, por isso, como seres humanos, somos frágeis. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. Cruz de Cristo, cruz que temos que levar. O exemplo do apóstolo, mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Isso aparece em 2 Coríntios 2 e 4, 4 e 11, capítulo 12, verso 9 e 10. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. Consciente de sua vocação, o apóstolo declara o seguinte: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João,
capítulo 16 e versículo de número 33. A esperança do crente. Na Escritura, contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas. Atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. E terceiro, perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado por Deus. Abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Quer dizer, ele levanta-se como a palmeira. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre proveu um meio de escape. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, temos esperança de uma vida melhor. Temos esperança de uma vida feliz. Até aqui falamos sobre as adversidades que se passa, né, dentro do mundo físico em que nós vivemos. Mas no tópico 2, vamos começar a falar sobre a renovação interior. O primeiro subtópico fala sobre o fortalecimento diário. Como nos fortalecemos diariamente? A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme no meio das adversidades. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. O pecado já não o domina mais, porque o Espírito de Deus está agindo na vida do homem, está agindo na vida da mulher que serve ao Senhor. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ele ocorre por meio da santificação pessoal, buscando viver uma vida de fidelidade, de reverência, sempre em constante oração, jejum e vivendo no temor de Deus. São práticas que nos levam a um fortalecimento e a uma renovação do nosso homem interior. Nós temos Efésios 5,18, como já citei anteriormente, sobre a necessidade de se revestir do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo e não dos prazeres transitórios do pecado, que no caso aqui o vinho, né, a bebida embriagante. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. É possível que venham aflições, porém Jesus deixa claro para a gente que ele venceu e nós podemos vencer também em seu nome. O eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso aparece em 2 Coríntios 4,17. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparada ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir avante. Porque se não prosseguirmos avante, ficamos no sofrimento. Se prosseguindo avante somos atribulados, sofremos alguma coisa, porém temos a esperança de que logo isso vai cessar, porque estaremos com o Senhor. Então vale mais a pena ir adiante do que voltar atrás.
também nos fala sobre de que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações, né? Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração, reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Quando comparamos as aflições desse tempo com a glória do porvir, é por isso que Paulo chega a chamar de leve tribulação. Porque por mais que soframos aqui, seremos regozijados eternamente na glória com nosso Salvador. Terceiro subtópico, a visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporárias são, quando comparadas com as eternas, as temporárias são, como o próprio nome já diz, temporárias, porém as invisíveis são permanentes. O apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Hebreus 11, versículo 1, fala sobre a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Nesse caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Quer dizer, estamos aqui, podemos até estar gemendo, sofrendo, mas temos a esperança que é só um momento. Nada aqui embaixo é eterno. Agora, quando partimos daqui para a eternidade, aí sim, lá é eterno, com Deus ou sem Deus. Então, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Terceiro e último tópico. Os desafios de hoje. Temos desafios, né? Estamos em luta constante, né? Estamos estudando sobre o espírito da Babilônia e aqui falamos sobre uma cultura secularista, cultura deste século, inspirada pelo Deus deste século que é Satanás. Então, o espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual do crente. Ele quer apagar com o crente, quer acabar, aniquilar com o crente. É um sistema materialista, quer dizer, que não crê em Deus, que está o coração apegado apenas à matéria, e por isso tem uma vã glória, porque é uma glória passageira. E aqui conforme estudamos até aqui, esse sistema materialista, ele nega a realidade espiritual, nega a existência de Deus, nega a verdade bíblica e nega todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, que resista aos ataques externos e que tome posição contra o advento do mal. O mal ainda existe, o mal não foi extinto, não foi eliminado completamente, né? O diabo perdeu o império que ele tinha, né? Da morte, Jesus venceu a morte, mas ele continua tentando levar as pessoas à rebelião contra Deus. E temos aqui então o relativismo doutrinário. Outro ataque, né, que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária ou podemos dizer assim, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior, porque o homem interior depende da verdadeira doutrina bíblica para o seu fortalecimento. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Se a palavra de Deus perde valor para nós, então não faz sentido nada espiritual. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. Não se pode alterar a Bíblia só para que as igrejas se tornem pontos onde pode acolher todo tipo de prática profana. O que o homem precisa é se arrepender. O que o homem precisa é se arrepender.
ter o seu coração convertido, transformado pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. É isso que ele precisa. Ninguém precisa ajustar nada. O homem é que tem que ajustar a sua vida à palavra de Deus e não nós querer ajustar a palavra de Deus à nossa vida. Querer mudar a palavra de Deus para que ela aceite, como se ela pudesse aceitar aquilo que eu faço, sem me repreender. Então, o relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal. Assim, o pecado é aceito e tolerado, mas Deus não aceita. Entende? As pessoas apenas caem no engano. Se sentir bem não significa ser aprovado por Deus. Tá bom? Porém, o crente renovado deve agir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, como aparece lá em Judas, verso 3. Batalha espiritual, vamos concluindo. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. Nós temos alguns inimigos que não dá para lutar contra eles com a força do braço. Não dá. Nenhum exército inteiro armado não pode lutar contra esses inimigos, né? A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Deixa claro esses dois textos de que o Deus deste século é Satanás e que o mundo jaz no maligno. Por isso, a declaração de fé das Assembleias de Deus realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem. Ele quem? Satanás, enganando. E é com essa arma do engano que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo, fazendo-as se sentirem bem quando na verdade elas não estão bem. Então, se sentir bem não significa que a coisa é boa, né? Na verdade, veja que quem faz uso de coisas erradas sente até um êxtase, sente uma coisa boa, mas isso não quer dizer que aquilo é bom. Outros sim, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. É o objetivo principal de Satanás, colocar o povo contra Deus. Ele é contra Deus, ele quer que as pessoas também sejam. Entende? Porque o objetivo dele é destruir a humanidade. Por isso, a Bíblia alerta que nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra o homem, mas contra os demônios. Efésios 6, verso 12. E para vencer-nos, o que podemos fazer? Estar em Cristo. A única maneira, como a palavra ensina, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder e tomar toda a armadura de Deus. Tudo que Deus tem para nós, tome, segure. Não perca a fé. De certo, o crente renovado de posse da armadura de Deus deve posicionar-se contra as ciladas do diabo. Como que a gente toma posição contra as ciladas do diabo? Vigiando, como Jesus ensinou, e orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Leva a sério, não pode ser apenas um gesto de oração. Tem que vir do Espírito, tem que ser realmente genuíno, tem que ser verdadeiro, tem que ser um culto racional, tem que ser algo de fato, né? Diante de Deus, como diz Efésios 6, e verso de número 18. Então, não há tempo para brincadeira, não há tempo para ver um cristianismo pela metade, é tempo de nos envolver em Cristo. E por meio da palavra de Cristo, certamente nós somos mais do que vencedores. Concluímos dizendo que durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito Santo. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservada para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior. E isso dia a dia. Não é só no culto de domingo,
Não é só no culto de aniversário da igreja. Não é só no congresso de senhora. Não é só no congresso de jovem. Não podemos esperar quando vier aquele cantor. Quando vier aquele pregador famoso. Não. Nós precisamos de renovo todo dia. Todo dia, constantemente, precisamos de renovo. Porque a luta é constante. A batalha é travada todo dia. Então, para enfrentar o poder do pecado e do mal, precisamos estar renovados todos os dias. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima aula em nome de Jesus.